efetivar um pouco, né? Vamos apresentar junto. Então, assim, eu só vou contextualizar. Isso aqui é uma tabela em que foi listado o grupo de atividades, se é apoio relacionado, o nome da atividade, a classificação final dessa atividade, de acordo com a classificação que eu apresentei do IBGE, e mais à direita aqui, tem, está marcado a atividade que há informações sobre saídas fiscais e a atividade que há informações sobre a RAI. Então, essas serão as atividades contempladas no mapeamento da indústria criativa. Bom, boa tarde a todos. Eu vou, então, a minha parte aqui, a minha apresentação aqui, eu acho que vai ser algo bem mais rápido, porque eu vou falar mais da parte operacional mesmo, de como a gente está lidando com os dados, de como vem essa informação para a gente, como é que a gente faz enfim, processo de filtragem, processo de agregação. Tá? Então, só continuando aqui o que o Leandro já começou, por exemplo, quando a gente está falando da indústria, a gente está pegando esses dois primeiros dígitos e sabendo se ele está entre 10 e 33. Então, por exemplo, vai ter aqui uma linha que não faz parte da indústria. Tá? Então é assim que a gente faz a agregação, ok? E é assim que a gente vai agregar o que é indústria, o que é comércio, o que é serviços. No caso, serviço a gente não vai ter. Eu vou falar mais adiante. Tá? Só para falar, então, cada classificação KNAI que nós temos, né, tem uma descrição, corresponde a um produto, né, e a gente vai classificar se isso vai ser uma atividade de apoio, núcleo ou relacionado, ok? Então, todo tipo em todas as tabelas que nós vamos fazer, todo tipo de informação que nós vamos divulgar, a gente vai divulgar exatamente agregando, bom, se é indústria criativa ou não, né, sabendo dentro da indústria criativa qual tipo de atividade compõe, tá? Então agora eu vou falar mais especificamente de como vem o dado para a gente, e aí se tiver alguma dúvida a gente pode voltar aqui para verificar as finais. Bom, então quando a gente decidiu que a gente, vamos estudar economia criativa, vamos mapear essa indústria, vamos, enfim, regionalizar isso, vamos saber quanto por cento do PIB, ou quanto por cento do valor adicionado da indústria, do comércio, a indústria criativa corresponde, e a gente tinha duas saídas, como o Leandro falou lá. Quer utilizar dados da RAIS, né? Ou utilizar os dados que nós vamos utilizar aqui, que eu vou comentar. Bom, sem dúvida, se a gente quisesse olhar o mercado de trabalho, os dados da RAIS seriam muito interessantes. Provavelmente seriam os melhores para a gente usar mesmo. Agora, quando a gente quer falar de valor, né, de participação, a gente se sentiu um pouco confortável em fazer hipóteses fortes, como, por exemplo, o que o Leandro falou, de que, bom, vamos assumir que a participação dos salários, o que corresponde à indústria criativa, sobre a participação dos salários totais da economia, diz respeito à porcentagem da indústria criativa sobre o total da economia. Então, como a gente tinha esses dados que vêm de registros administrativos fiscais, e esses dados, na nossa opinião, seria muito mais fidedigno ao que a gente queria, muito mais próximo a valor, a gente resolveu usar esses dados aqui. Não que a gente não vai usar a RAIS, como o Leandro falou também, a gente tem uma dificuldade no que tange serviços. Então, pelo menos para isso, os dados da RAIS vão ser muito importantes. E também quando a gente for olhar números de estabelecimentos, enfim, comparação de salários, de ocupação, a gente vai usar a RAIS. Mas os dados principais que fazem parte aqui, e aqui onde está a nossa inovação, nossa contribuição, é utilizar esses dados referentes à indústria criativa a partir de dados brutos, né, de registros fiscais da Secretaria da Fazenda. Ok? Então, a partir de um convênio que nós temos, que a FE tem com a Secretaria da Fazenda, a gente tem os dados que são estatísticas fiscais que são provenientes das seguintes informações: a guia de informação apuração CMS, GMB, que é a guia modelo B, e a DASN, que é a Declaração Anual Simples Nacional. Okay? Então, a partir desses registros fiscais que nós temos, a gente consegue pegar cada informação, consegue enquadrar se é indústria criativa ou não, e dentro da indústria criativa classificar se é uma atividade núcleo, apoio ou relacionado. Ok?
Bom, esses dados, como eu estou falando aqui, que são provenientes de guias, são de preenchimento mesmo dos estabelecimentos, ele por vezes tem algum erro de digitação, algum problema, e esses dados são corrigidos aqui dentro, né? Tem um processo grande de filtragem, de correção de outliers, que a gente faz aqui dentro para tornar esse dado, tornar esse dado possível de trabalhar, ok? Então, esses registros fiscais, eles dizem respeito ao total de saída dos estabelecimentos, tá? Eu vou depois falar exatamente o que quer dizer saída, qual é a diferença disso para vendas, tá? Então, cada saída que vem, que a gente consegue captar lá, a gente agrega de acordo com a atividade econômica, né? Segundo a classificação KNAI 2.0, né? Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e a partir desses valores de saídas a gente tem uma prótese do que é o valor adicionado bruto da indústria criativa, ok? Ou de cada KNAI. Perfeito? Então, olha só, como é que vem essa informação para a gente? A gente tem um máximo de desagregação de 7 dígitos. Tá? A gente aqui, como a gente mostrou na outra tabela ali, a gente estava utilizando 5 dígitos. A gente não vai usar mais do que isso. A gente acredita que em 5 dígitos é o suficiente para saber se é uma indústria criativa ou se ela faz parte de outro segmento. Tá? Bom, outro ponto importante é que tem um sigilo nos dados que nos permitem, a gente consegue ter os dados apenas no nível de desagregação que não tenha problema de sigilo. Ou seja, se tem só um estabelecimento que produz uma atividade lá classificada numa KNAI de interesse nossa, e um município, a gente não vai ter esse dado. Né? Por quê? Porque a gente tem um problema de sigilo, a gente não pode identificar qual é o estabelecimento. Tá? Então, isso é importante porque quando a gente for fazer um estudo municipal, quando a gente for municipalizar certos dados, a gente não consegue divulgar dados para todos os municípios, a gente nem tem essa informação. A gente só tem informação de dados que são, enfim, que são possíveis de disponibilizar, né? Seria, enfim, não sei, 4 ou 5 estabelecimentos no mínimo de cada atividade por município. Tá? Mesmo assim, a gente é capaz de saber se o município produz alguma forma de indústria criativa ou não. Mesmo não sabendo o valor disso, a gente consegue verificar se tem alguma indústria criativa nesse município, né, dentro das KNAIs de interesse, que são aquelas que a gente estava mostrando antes. Então, o que são as saídas, né? O que são as saídas, esses dados que a gente tem, né? Eles não são só, saídas não é só vendas, tá? Então tem outras formas de saídas de uma mercadoria, de uma indústria, de um comércio que não é só vendas, né? Devoluções de compra, venda de bens de ativo imobilizado, transferência de produção própria de terceiros, e tem várias outras que eu não quis pôr aqui, que são, enfim, são de menor expressão. Mas o que é importante, então? A nossa hipótese aqui é que as saídas, elas conseguem representar valor de produção, tá? E essa é a nossa única suposição que precisa ser feita, tá? As saídas, então, ela corresponde a um valor maior do que vendas, né? No caso de indústria, pelo menos, a gente consegue pensar em vendas como valor de produção, né? A única diferença seria alguma coisa relacionada a estoques, né? Movimentação de estoques. Mas aqui, para comércio, isso pode fazer um pouco mais de diferença, tá? O nosso ponto é que, como a gente vai sempre utilizar participação e estrutura, ou seja, eu vou olhar as saídas das KNAIs que me interessam, né? Que são as KNAIs que são classificadas como indústria criativa, sobre o total das KNAIs, né, sobre o total das saídas dessas KNAIs, ou seja, eu estou pegando um valor sobredimensionado ou superestimado sobre um valor superestimado. E aí essa estrutura faz sentido. E essa estrutura pode ser aplicada como uma participação no PIB ou no VAB mesmo. Ok? Então esse é o ponto. Por mais que a gente esteja considerando um valor maior, né, do que apenas vendas, ou seja, a gente está utilizando outras coisas que não são vendas, que não nos interessariam como valor, na hora que nós fizemos o nosso cálculo metodológico, que é simples, a gente soma as saídas das KNAIs que pertencem à indústria criativa sobre o total das saídas do setor. Então, por exemplo, estou pegando para a indústria de transformação, vou pegar as indústrias criativas, né, de transformação sobre o total das saídas das indústrias. Isso vai me dar uma estrutura, vai me dar uma participação. E aí sim, esse valor de participação a gente acredita que é um valor fidedigno ao valor real, tá?
Uma coisa importante, a gente não está inventando aqui uma metodologia. Isso aqui é utilizado para o cálculo do PIB municipal dos 5.000 e todos os municípios do Brasil. Tá? Isso aqui é uma metodologia recomendada pelo IBGE. Tá? Então enfim, a gente está inovando no sentido de aplicar essa metodologia para o cálculo de indústria criativa. Mas não é uma inovação metodológica para uma proxy de valor. Ok? Então como é que a gente tem essa proxy de valor? Bom, as quinais que me interessam são as quinais de indústria criativa sobre o total, saídas, a soma das saídas das quinais que me interessam sobre o total de saídas eu tenho uma estrutura, é 1%, é 10%, é 50%. Esse valor eu posso aplicar, por exemplo, no VAB da indústria, e aí eu tenho um valor, eu tenho uma proxy de valor. Eu tenho uma aproximação que nos parece, e a gente acredita fortemente nisso, que é uma aproximação bem real, bem semelhante ao valor de fato da indústria criativa. Ou seja, a nossa inovação, então, não é uma inovação metodológica, é uma inovação, certo ponto, metodológica aplicada ao valor da indústria criativa. Então, só para também a gente não, enfim, para a gente falar alguma coisa do que já foi feito, em termos, para a gente não ficar só na parte metodológica e só na descrição dos dados, eu queria falar dar uma pincelada em alguns produtos que nós já temos. Então, a gente está utilizando dados de 2007 a 2010, tá? Que a gente, enfim, esses dados, para trás, esses dados eram um pouco mais sujos, a gente preferiu não trabalhar, esses dados aqui já são bem melhores. E o último dado que a gente tem mesmo é 2010, tá? Então, primeiro ponto, tá? 88%, cerca de 88% dos municípios do Rio Grande do Sul produzem alguma forma de indústria criativa, tá? Tudo bem, eu estou fazendo aquilo que o Leandro falou que não era para fazer, cara, botar tudo num saco e dizer, bom, a indústria criativa, seletividade relacionada ao apoio. Mas esse valor daria 88% dos municípios, algo em torno de 430, tá? Bom, dos municípios que produzem alguma forma de indústria criativa classificada como apoio, a gente tem 333, 10 como núcleo, 403 como relacionado. Tá? Isso para 2007. Tá? O que é importante aqui? Por que o núcleo está tão pequeno? Né? Vocês podem estar se perguntando, a atividade talvez mais importante, por que tão poucos municípios produzem? Aqui tem apenas uma KNAI, tá? Apenas fabricação de instrumentos musicais. As outras quinais de núcleo vão aparecer mais em comércio, que a gente aqui não está trabalhando. A gente, no início, no estágio atual da pesquisa, a gente está olhando apenas para a indústria de transformação, ok? Tá? Mas é um resultado importante, né? A maior parte dos municípios gaúchos produz indústria criativa. Uma regionalização importante é por Coredes. Eu não sei se está muito pequena, se vocês estão conseguindo ver. Como é que está, pessoal? Está difícil. Tá. Então, de novo, a gente não está falando de valor, e a gente nem vai falar. A gente está olhando apenas quantos produtos diferentes são produzidos por município, por Coredes no caso. A gente quer olhar a diversificação da indústria criativa, ok? Bom, os 3 Coredes de maior produção, pelo menos em sentido de diversificação, de indústria criativa é o Metropolitano Delta do Jacuí, Cored Serra e o Cored Vale do Rio dos Sinos. Esses são os 3 Coreds que mais produzem diferentes formas de indústria criativa. Eu acho que esse resultado não surpreende as pessoas, não. Eu acho que é mais ou menos o que se imagina, né? De novo, a gente aqui está agregando todas as formas, sendo atividades de núcleo, de apoio e de relacionamento. Esse número corresponde, portanto, a números diferentes de produtos. Só uma dúvida, onde está esse relacionamento de quais se classificaram como núcleo, relacionado? Está naquela outra base que a gente abriu. Eu já termino aqui, a gente volta lá, pode ser? Cored Vale do Jaguari, que chama a atenção por ser o Cored que menos produziu indústria criativa em diversificação. Bom, dentro dos 3 Coreds mais que produzem uma indústria mais diversificada, a gente abriu aqui os dados, né? E viu, bom,
grande parte deles produz atividades relacionadas, né? Tudo bem? Grande parte deles produz atividades relacionadas, menos de apoio, e núcleo, o máximo que pode ser um, afinal a gente tem apenas um produto que está sendo considerado aqui como indústria de transformação, o máximo que pode produzir é um mesmo, produto diferente, né? Então, atividades relacionadas, elas chamam a atenção como principal, pelo menos no que diz respeito à diversificação, né? Como tem mais produtos mesmo que são produzidos no Rio Grande do Sul, né? A gente, infelizmente, não tem como expandir esse estudo, pelo menos não agora, para outros estados, para ter essa comparação, né? Mas esse é um resultado bastante importante para a gente, saber que atividades relacionadas estão no topo da lista. Se a gente botar esses resultados num mapa, né? De novo, isso aqui é número de produtos classificados nas quinais que nos interessam, né? São quinais que a gente classificou como indústria criativa, né? Aqui ainda é transformação, indústria de transformação. A gente está botando isso aqui no mapa, tá? Então, como a gente já imagina, né? Que a parte próxima à região metropolitana, próxima à serra, ao nordeste do estado, produz mais indústria criativa, né? Enfim, a parte que tem mais, pelo menos extremamente pobres do Rio Grande do Sul, fica mais para o norte do estado, está numa situação um pouco pior. Coreia de Vale do Jaguari, como eu falei, que é o pior deles, é o que produz menos indústria criativa. Então a gente vê uma concentração grande dentro da região metropolitana de Porto Alegre e Serra mesmo. Era isso, pessoal. Então, se alguém tiver alguma pergunta, vamos voltar aqui para as tabelas. Só queria acrescentar uma coisa importante, só para ressaltar que o Marcos estava colocando. Neste momento, nós temos tratado os dados relativos à indústria de transformação. O Marcos já falou, só estou reforçando, né? Que o fato de ser identificada apenas uma atividade de núcleo é porque, neste momento, nós não incorporamos ainda a análise do comércio. Quando incorporarmos a análise do comércio, essa realidade vai mudar um pouco, pero não muito, porque o núcleo das atividades criativas está fortemente vinculado a serviços. E a análise de serviços, eu gostaria até que... Marcos, você podia falar um pouco mais sobre essas dificuldades que tem para o tratamento de serviços? E, sobretudo, nós precisamos encontrar regionalmente, Luiz, inclusive nacionalmente, mecanismos para que se possam produzir informações sobre serviços. Marcos, você fala um pouquinho? Bom, quando a gente vai falar de comércio, indústria de transformação, indústria, é um pouco mais simples mesmo. Essas atividades a gente consegue, pelo recolhimento de CMS, a gente consegue o valor, né? Pelo menos o valor das saídas, né? Como eu falei, a gente não tem o valor de vendas, a gente gostaria de ter, a gente tem apenas o valor de saídas, que é um valor um pouco maior. Para serviços, isso se torna impossível de fazer nessa metodologia. Isso não é uma, enfim, não é um privilégio nosso. Isso acontece para cálculo de PIB, setor de serviços é sempre mais difícil. Isso acontece para... Sempre for de serviço no Brasil é muito complicado, né? Geralmente se usa a RAIS, mas também tem um problema de, como o Leandro falou, que a RAIS não leva em consideração trabalho informal, né? Então, serviços é sempre complicado de medir. Então, fica uma sugestão para reflexão, ou seja, como identificar, mapear, mensurar, observar o que é produzido na indústria criativa dentro do setor de serviços, né? A gente poderia só, a não ser que seja uma questão realmente que precisa ser agora, a gente poderia só... Vamos lá. Quem identificou para vocês a indústria criativa do quadro de Quais são as atividades? A gente ainda não usa essa especificidade nós não temos ainda. O que eu acho importante é que eu só quero sugerir o seguinte, gente, uma questão mais de ordem. Vamos terminar aqui só passando os setores e a gente logo, terminando isso aqui, abre para intervenções, porque fica um pouquinho mais organizado. Eu adoro o caos em geral, mas eu acho que precisa organizar só um pouquinho, só para a gente encerrar isso. E a gente já abre para intervenções e o debate.
Marcos, vamos passar rapidamente só as atividades, o que tu acha? Só para elucidar, então, que você falou tanto em apoio, relacionado, núcleo, vejam só. Aí nessa planilha, nós temos ali, por exemplo, quais serão as atividades de apoio com base na classificação do CNAE. Eu não vou passar uma a uma porque vai ser exaustivo, mas vou chamar a atenção para algumas, assim. Preparação e criação de fibra de algodão, tecelagem, isso apoio, né? O núcleo mais externo de relações, o núcleo mais externo de integração com o núcleo cultural de serviços da indústria criativa. São aquelas atividades que estão numa zona cinzenta, limítrofe, atividades que nós estamos incluindo, sinceramente, as de apoio, sobretudo para ter uma comparação com a Firjan, que é um estudo mais representativo. Então estão separadas. Na análise, quem estiver utilizando esses dados pode incluir ou não. Não quero incluir apoio, não quero incluir apoio. Mas a gente achou importante, né, já que estava disponível para ter informação nesse sentido. Então são essas atividades mais externas, vão desde fabricação de gesso, incorporação de empreendimentos imobiliários, construções de edifícios, pode ir baixando lá. E aí a coisa vai, são atividades muito externas, não é? Ao núcleo. Chegando no núcleo, a gente vê que é um núcleo sobretudo de serviços. A gente tem lá edição de livros, edição de jornais, revistas, edição integrada, impressão de livros, toda a parte de atividades de produção cinematográfica, pós-produção, distribuição cinematográfica, exibição, gravação de som, edição de música, atividades de rádio, televisão aberto, programadores de atividades relacionadas à televisão por assinatura, e a coisa vai seguindo: consultoria em tecnologia da informação, agências de notícias, serviços de arquitetura, design e decoração de interiores, em que tese toda a discussão que se tem sobre o papel do design, inclusive dentro do próprio núcleo, né? Está ali o Fernando, que é um estudioso do tema, e inclusive a Associação Nacional de Design, né, Luiz, ela está pleiteando a criação de uma nova CNAE, não é? Uma das últimas reuniões do IBGE. E vejam vocês, as CNAEs nem sempre estão, ou poucas vezes, poderia dizer, estão conectadas à atividade produtiva real, porque a economia vai se transformando e o sistema estatístico não pode mudar na mesma velocidade que a economia, as atividades econômicas mudam, né? Seguindo lá, gente, depois passando pelo núcleo, temos as atividades relacionadas, que são organizações associativas ligadas a... Desculpa, isso é núcleo. Fabricação de tecidos de malha, fabricação de meias, fabricação de tênis, calçados, embalagens, impressão de jornais, impressão de material de segurança, serviços de pré-impressão, puder baixando, cosméticos, metais preciosos, embalagens metálicas, móveis, bijuterias, obras de acabamento e toda uma série de comércios, artigos de vestuário, acessórios, calçados, comércio de livros, comércio de CD, comércio de jornais, comércio de venda de artigos de óptica, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, e por aí vai. Eu não vou citar todos, mas quem tiver interesse nessa lista, essa é uma lista que até hoje está fechada, é o que nós trabalharemos. Marcos, por favor, você poderia só botar um pouquinho para a direita, isso? Onde está marcado em laranja, nós temos informações de saídas fiscais. E onde está marcado em amarelo, temos informações da RAIS. Uma totalização nos indica que atualmente nós temos como produzir informação de 64% das atividades de apoio, de 4% apenas das atividades de núcleo, isso pelas saídas fiscais, e de 88% das atividades relacionadas via saídas fiscais. Esse é o nosso contexto, ou seja, pela RAIS, vocês verão ali que nós temos como produzir informação de 100% das finais. Foi o que a Firjan fez, ou seja, vamos para onde eu tenho totalidade de informação com todos os problemas que ela tenha, né? Então, qual é o nosso desafio? É harmonizar essa informação produzida pelas saídas fiscais em relação a formatação geral do que a gente está chamando de indústria criativa e dar um uso eficiente desse dado, apontando necessidades de produção de informações complementares
e oferecer informações precisas sobre as quinais específicas que oferecem informação sobre saídas fiscais. Daquelas 30 atividades de apoio, daquelas 59 atividades relacionadas que estão lá, nós teremos o tal número, o tal percentual de impacto, me corrige, teremos o tal percentual de impacto no VAB. De todas essas 59 atividades relacionadas, é pouco? É, eu queria ter 100%. Eu queria ter informação sobre todo o setor. Eu não queria ter informação apenas sobre o comércio de livros e DVD. Eu queria ter informação sobre a prestação de serviços de editoração, de tradução, Mas hoje nós não temos essa informação. Nós, não é a fé, nós praticamente todos que trabalham com o setor de serviços para produzir esse tipo de estatística. É um problema, em parte, estrutural, mas em parte a gente pode discutir mecanismos, né? Poderíamos, inclusive, pensar num seminário para discutir isso, né? No futuro próximo, chamado pela Secretaria. Eu estou aqui para história total. Então, gente, esse é o quadro. Quem tiver interesse em ver atividade por atividade, que tipo de informação vai ter? Tipo, olha, eu sou de tal setor, quero saber. Venham falar conosco, a gente manda por e-mail, sempre lembrando que essa é a fotografia do que é a pesquisa hoje. Eu não garanto que daqui a um mês a gente compre alguma coisa nova ou retire alguma outra coisa. Mas o fato é, só para encerrar mesmo essa parte da apresentação, quando nós teremos essa informação para ser apresentada de uma maneira responsável? Até dezembro nós teremos essa informação produzida. Quando será feito o seminário? Esse é o seminário de lançamento e discussão da metodologia, como foi divulgado. Teremos em dezembro um seminário de lançamento do estudo, junto com a GDI, que é a nossa parceira maior nesse projeto. E nesse lançamento nós ofereceremos essas informações exatamente nesse quadro de possibilidades de informação aqui. Então teremos o tal número e teremos o número também agregado. Ressalvando-se que o número agregado é a participação dessas atividades das quais nós temos informação disponível. O que está em amarelo, sob a perspectiva das saídas fiscais, ou seja, que é aquele, vamos chamar aqui do dado mais preciso, mais interessante como inovação, nossa indústria criativa, nossa, entre aspas, será composta por aquelas 2 atividades de núcleo, por aquelas 30 atividades de apoio, por aquelas 59 atividades relacionadas. Sentimos muito mesmo, porque fazendo esse tipo de análise, né, a gente conversa, se tivesse esses dados de serviços, caramba, a gente teria um modelo sensacional. Melhor dizendo, a gente teria resultados sensacionais, porque o modelo ele se mantém, o modelo de análise. Então, só para encerrar aqui, objetivos centrais. Construir um modelo analítico inovador. Depois de construir um modelo analítico, é aquela escala de fluxo de ações que eu chamei. Produzir informação e disseminar essa informação. Eu acho que até hoje nós cumprimos um bom papel na produção de uma metodologia diferenciada, uma metodologia inovadora. Agora, no campo da produção da informação, e por isso, nos motivos, a gente já tem informação, inclusive para estar ali pensando num dado já agregado, a gente meio que já tem essa ideia do que vai vir a ser o dado. Mas nós fazemos questão de trabalhar a divulgação desse dado, levando em conta os gargalos que o estudo tem. E utilizando esse estudo como uma demonstração de que é possível sim produzir informação de qualidade no campo da economia criativa e indústrias criativas no Brasil. E essa tentativa de produção de informação de qualidade nos oferece caminhos para que a gente possa ter um verdadeiro, um efetivo sistema estatístico sobre a economia criativa, que é a base da política pública, da informação. Não se faz política pública sem informação. A informação é o fundamento, é a matéria-prima da política pública de qualidade. Seja para definir um setor, seja para deliberar pontualmente sobre elementos específicos desse setor. Então, esse é a ideia central desse encontro, é apresentar para vocês essa metodologia, dificuldades e o que teremos muito em breve.
Vocês querem acrescentar alguma coisa, Marcos? Podemos abrir para perguntas, intervenções.